Só o Estado consegue entrar em guerra contra um bando de aves e ainda perder. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este vídeo foi totalmente produzido por integrantes do canal L de Liberdade. Veja nosso canal no Odysee e aqui no YouTube. Os links estão na descrição. A Grande Guerra aos Emus foi um conflito ocorrido em 1932 na Austrália, durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Um conflito sangrento que resultou em uma derrota amarga para o governo australiano nas mãos dos emus. Mas é claro que você deve estar se perguntando: o que é um emu? Emus são uma espécie de ave endêmica da Oceania, apesar de terem sido extintos da ilha da Tasmânia e outras ilhas menores nos séculos XVIII e XIX, ficando restritos quase exclusivamente à Austrália. São a segunda maior ave do mundo, logo após o avestruz. De fato, os emus são muito similares aos avestruzes e às emas, podendo chegar a 2 metros de altura e atingir velocidades de 50 km por hora. São animais fortes, de pele dura e muita força em seus chutes, e que aguentam ficar semanas sem comer. Mas o que essas aves gigantes têm a ver com a guerra? Para entender isso, temos que dar um pouco de contexto. A Austrália se tornou independente da Inglaterra no dia 1º de janeiro de 1901, tecnicamente. Isso porque, apesar de independente, demorou alguns anos para o governo australiano realmente existir, ficando como domínio britânico na transição. Mas havia um problema. A Austrália era formada por 6 colônias, e não se sabia se essas colônias iriam se unir para formar um país ou se cada uma seria um país independente. E antes que você diga que era óbvio que eles iriam se unir, assim como os Estados Unidos fizeram, é bom lembrar que a Índia e o Paquistão também eram ambas colônias britânicas, que ficaram independentes ao mesmo tempo, mas não se tornaram um país só. A princípio, essa questão ficou em aguardo, porque a Primeira Guerra estava batendo na porta. E, como você já deve saber, nada une mais uma população do que uma guerra. Estados vêm fazendo esse jogo bélico para evitar a queda do governo há séculos. Porém, em 1918, a Primeira Guerra chegou ao seu fim, com a Austrália fazendo parte do lado vitorioso. Mas agora, o que o país iria fazer com os soldados que voltaram da guerra? Não havia necessidade de manter um exército tão grande em tempos de paz, e ninguém imaginava que uma segunda guerra iria ocorrer, tanto que chamavam a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra. Havia um outro problema: a maior parte do território australiano ainda era inexplorado, muito por causa dos desertos que impedem a expansão da população para algumas regiões do país. Então, o governo veio com uma ideia brilhante: aposentar a maioria dos soldados do serviço militar e dar para eles pedaços de terra, especialmente no oeste da Austrália, como forma de pagamento pelos seus serviços. Assim, os soldados ficaram satisfeitos e o país poderia se desenvolver em áreas pouco ocupadas. Mas é claro que, como todo plano estatal, tem sempre uma pegadinha no meio. Primeiramente, a área era pouco povoada porque as terras dadas eram difíceis de agricultura. Para piorar a situação, muitas dessas áreas que foram dadas pelo governo, na verdade, já pertenciam a povos aborígenes que viviam da terra. Mas, como não pagavam impostos, eles nem existiam para o governo australiano. Dos 800 aborígenes que serviram no exército australiano, apenas 3 receberam terras. Então muitos tiveram uma grande surpresa ao retornar da guerra e descobrir que o país que tinham defendido havia tomado suas terras enquanto estavam fora e dado para outras pessoas. Mas é claro que se não fosse o Estado, ninguém iria proteger os povos nativos, não é verdade? Então, durante a década de 1920, vários ex-soldados viraram agricultores, cultivando o solo árido do oeste australiano. A princípio, essa ideia pareceu funcionar muito bem. O trigo, principal insumo produzido pelos agricultores, estava sendo exportado em grande quantidade. Mas aí veio um problema.
Em 1929, o governo americano decidiu aumentar vertiginosamente os impostos de importação sobre vários produtos, dentre eles o trigo australiano. Esse foi justamente o gatilho para a crise de 29, que também contribuiu para uma piora das exportações da Austrália. Por causa disso, vários agricultores estavam falindo, pois não havia quem comprasse sua produção, e sem vender sua safra, não teriam dinheiro para plantar no ano seguinte. Mas não tema, pois o governo australiano prometeu comprar o trigo deles, e pelo preço de mercado. O problema é que o termo preço de mercado significava o quanto o governo quisesse pagar. Então, os agricultores vendiam sua produção e não tinham mais dinheiro para comprar insumos para plantar no ano seguinte. Muitos até estavam perdendo suas casas porque não tinham dinheiro para pagar os empréstimos feitos para a colheita daquele ano. Lembrando que o governo australiano não tinha nem completado 30 anos e os novos habitantes do Oeste mudaram para lá há menos de 10 anos. Então, um grande movimento separatista se formou no oeste do país, e esse movimento poderia ter dividido o país ao meio se não fosse por uma coisa: os emus. Emus são aves migratórias que, quando chegam a um lugar com comida abundante, se estabelecem e comem até que não sobre mais nada, quando então partem em busca de outras terras com alimentos. Como se não bastasse o aumento de impostos americano, a crise de 29 e o solo árido, agora aproximadamente 20 mil emus haviam encontrado as fazendas de trigo australianas, cheias de comida disponível. Eles comiam tudo que encontravam, e por causa de seu tamanho, força e velocidade, não havia cercas que pudessem pará-los. Os fazendeiros até tentaram caçar os emus, mas sua pele dura tornava difícil matá-los até mesmo com armas de fogo. Então, os agricultores queriam armas maiores para caçá-los. Eles queriam a liberação do porte de armas como metralhadoras para serem usadas contra as aves. O porte de armas é muito mais fácil na Austrália do que no Brasil, mas mesmo lá existem restrições. O governo australiano não gostou da ideia de ex-soldados armados com metralhadoras em um estado que estava querendo se separar. Os fazendeiros queriam, especificamente, a liberação da Lewis Gun, uma metralhadora que atira 550 balas por minuto e tem um alcance de 800 metros. O ministro da Defesa australiano, George Pearce, que também era um senador pelo estado da West Australia, viu isso como uma oportunidade. A crise estava causando grande descontentamento do povo contra o relativamente novo governo australiano. Dentre roubar terras dos nativos, presentear os ex-soldados com terras áridas e não voltar atrás na promessa de comprar o trigo, as pessoas já estavam marcando um plebiscito pela secessão do estado. Pearce era contra a secessão e a liberação do porte de armas pesadas. Afinal, como todo bom político, ele não queria reduzir o seu poder, diminuindo o tamanho do governo. Então, ele iniciou uma operação militar oficial para o extermínio dos emus. Mas antes, ele precisava assegurar que, se isso desse errado, a responsabilidade não ficaria em suas mãos. Para isso, ele negociou que o pagamento pelas despesas da operação seria realizado pelo governo do estado e que os fazendeiros pagariam pelos soldados. Então, sob o comando do major Gwyneth Meredith, acompanhado de mais 2 soldados, 2 Lewis Guns foram enviadas para o oeste australiano. Essa operação nada mais era do que uma peça de publicidade. Duvida? Bom, junto com os 3 oficiais, em todos os momentos estava um cameraman, gravando cada segundo da missão. Além disso, a Ordem Militar 390 de 1932 ordenava que os militares envolvidos na operação deveriam trazer 100 penachos de emus para a confecção de chapéus emplumados para a cavalaria. Em 2 de novembro de 1932, os soldados iniciaram suas operações. Encontraram um grupo com cerca de 50 aves e começaram a disparar. O problema é que os emus correm a 50 km por hora. Digamos que um soldado carregando uma metralhadora pesada não consegue ser tão rápido. Naquele dia, apenas 1 dúzia de aves morreu. 2 dias depois, eles encontraram um lago onde os emus bebiam. Então montaram suas 2 metralhadoras e aguardaram.
Quando o número de aves chegou a aproximadamente 1.000, eles abriram fogo, ou pelo menos teriam, se as armas não tivessem emperrado, e quando finalmente conseguiram desemperrá-las, a grande maioria já havia fugido, e só 12 aves foram abatidas. Com esses números ridículos, o major teve uma ideia melhor: colocar a metralhadora em cima de um caminhão e dirigir em direção aos emus. Graças a essa ideia, eles gastaram 2.500 munições em apenas 6 dias, matando cerca de 50 emus no total. Por causa do alto custo e pouco resultado, a operação foi cancelada no dia 8 de novembro. Mas os agricultores ainda queriam uma solução do governo. Então, no dia 12, o programa foi reiniciado e o número de emus mortos girava em torno dos 100 por semana. Em 10 de dezembro, a operação foi encerrada, com 986 aves mortas e 9.860 cartuchos gastos. Exatamente 10 cartuchos por emu morto. Que coincidência! Eles alegavam ter matado 1.000 emus, enquanto que o problema era de cerca de 20.000. Em 1932, West Australia votou em um plebiscito pela secessão, apenas para ser dito ilegal pelo governo australiano. Esse negócio de vontade do povo é realmente uma piada. Enquanto isso, os fazendeiros continuaram tendo problemas com os emus, devorando suas plantações. Pearce foi ridicularizado e considerado um derrotado nessa guerra. Alguns políticos de oposição até propuseram dar medalhas para os emus pela sua vitória. No final, as cidades de Campion e Walgulan eram as mais afetadas pelo problema e acabaram sendo abandonadas. Campion é hoje uma cidade fantasma, habitada somente pelos vencedores da guerra, os emus. Mas o que todo o Estado faz quando falha miseravelmente em uma tarefa simples? Ele busca socorro no livre mercado, especificamente caçadores de recompensa. Em 1934, num período de 6 meses, mais de 57.000 emus foram mortos. É claro que nada disso teria acontecido se o governo australiano tivesse liberado o porte de metralhadoras desde o início. Para encerrar, falta responder a pergunta mais importante sobre esse conflito. Será que George Pearce conseguiu seu chapéu emplumado? Bom, não existem fotos dele usando tal chapéu, mas a ordem de trazer as penas dos emus foi cumprida. Então ele provavelmente conseguiu todos os seus objetivos por trás dessa guerra. Infelizmente, esses objetivos não melhoraram a condição de vida dos agricultores australianos. Que pena! Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Road, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!